Esse evangelho de hoje, bem conhecido por nós, nos mostra sobre o perigo, ou melhor, a capacidade que o mal tem de tornar má as boas intenções. Até aquilo que é bom, o mal tem a capacidade de transformar em algo ruim. Imagina só, vamos contar uma lenda, digamos assim, que reza dentro da igreja, que é o seguinte. Havia um padre que ele fazia tudo certinho. Ele rezava 8 horas por dia, trabalhava 8 horas por dia e dormia 8 horas por dia. Um dia, enquanto ele rezava, apareceu para ele um anjo de luz e falou para ele o seguinte: Deus quer que você reze mais, trabalhe mais e durma menos. Aquele padre, escutando isso, pensou, bem, faz sentido, né? De fato, eu posso dormir menos para poder trabalhar mais, para poder rezar mais. E assim ele começou a fazer. Com o passar do tempo, ele começou a rezar de forma assim mais desordenada, dava umas pescadas no meio da oração, rezava sem muita vontade, começou a atender as pessoas com falta de educação, com mais, sabe, quando a pessoa está ali irritada. E aí, ele foi pensando assim, puxa vida, mas eu estou fazendo o que Deus pediu? O que está acontecendo que está tudo agora desandando? Aí ele procurou um outro padre para poder fazer um direcionamento espiritual, contou tudo que tinha acontecido, e aí esse padre chegou à seguinte conclusão com ele. Olha, meu irmão, provavelmente esse anjo aí não era de luz. Porque olha só, você privando do seu sono para fazer algo que parece muito bom, está fazendo com que você faça mal feito agora. Percebem a lógica? Às vezes a gente pensa que só porque é bom a gente tem que fazer mais. Não, tem que fazer mais e mais e mais e mais. Só que isso pode acabar com aquilo que você pode fazer de bom a longo prazo. Que a gente possa fazer bem as coisas no hoje para fazer sempre, ao invés de querer fazer tudo de uma vez e depois não querer mais. Às vezes nós vemos gente dentro da igreja que chega com as melhores das intenções, quer fazer tudo de uma vez, escuta qualquer coisa que alguém fala para ela, depois de um tempo a pessoa já enjoa, já não quer mais saber da igreja, já não quer mais saber de seguir aquilo, já não quer mais saber de fazer as coisas. Por exemplo, uma coisa que pode ser muito boa ou não, dependendo do contexto da sua vida. Oração de madrugada. Tem alguns padres religiosos que fazem oração de madrugada. Se na sua rotina é tranquilo para você dormir mais cedo ou dormir até mais tarde, tudo bem. Só cuidado para que isso não estrague aquilo que você pode viver bem no seu dia. Senão é perigoso você acordar de madrugada para poder rezar e depois você passar o dia inteiro fazendo um trabalho mal feito. Ou o dia inteiro por ter dormido mal, sendo mal educado com as pessoas. Então, tudo precisa ser de integração. Não estou dizendo que é certo ou errado, não. Eu estou dizendo que varia do contexto que você vive. Você tem que discernir. Não, para mim, eu prefiro rezar antes de dormir. Não, para mim, eu prefiro rezar de madrugada porque eu sinto que eu rezo melhor. Tudo bem. Só que para isso precisamos de discernimento. Para acabar não pervertendo uma coisa que é ótima como a oração em uma coisa que pode atrapalhar o nosso dia a dia. E ainda falando sobre esse momento da penitência, da nossa conversão do coração, quantas coisas em nós precisam ainda ser convertidas? Quantas coisas? Esse é o tempo propício para isso. E a primeira delas que a igreja nos sugere, ampliando a nossa vida de oração, é um momento para a gente intensificar a nossa vida de oração, é para a gente viver bem o nosso jejum. Mas padre, para que jejum? Deus precisa do meu jejum? Não, Deus não precisa do seu jejum. Quem precisa do seu jejum é você mesmo e o seu irmão. Porque o jejum é a forma com que nós temos de dizer a nós mesmos que as nossas paixões não nos dominam. É a forma de dizer a nós mesmos que às vezes as coisas que parecem nos escravizar não nos escravizarão.
O jejum é deixar de fazer algo que parece rotineiro para a nossa vida. É tão comum para nós nos alimentarmos que a gente nem se dá conta mais. Você não chega na hora do almoço e fica assim, nossa, caramba, estou almoçando. Você nem se dá conta, porque é algo tão habitual. Então, quando você faz o movimento de se abster de uma refeição, ou da carne, ou de algo do gênero, faz com que você dê valor àquilo que você está fazendo. E esse jejum pode se estender a muitas outras coisas. Começando pelo jejum do alimento, com certeza, nos ajuda muito a regrar muita coisa. E eu diria que nós podemos ir além ainda. Quantas outras coisas será que nós não precisaríamos fazer jejum? Eu lembro, né, toda vez quando chega a quaresma, roda na internet uma frase que é muito boa, que diz assim: não adianta fazer jejum de carne e devorar o seu irmão. Talvez, quem sabe, além do jejum da comida, nós também não possamos fazer o jejum da língua. Quantas vezes, né, nós precisamos controlar a nossa compulsão pela maldade. Lembra que o jejum não é nos abster de coisas que nós fazemos, para não ser controladas por elas? Então, quem sabe também controlar a nossa vontade de responder com falta de educação, controlar a nossa maldade em fazer uma fofoca, em disseminar algo sobre o outro. Quem sabe controlar a nossa vontade de xingar, de bater. Eu lembro quando eu era criança, quando chegava a quaresma, meus pais falavam, quando a gente fazia alguma coisa errada, eles falavam assim, só não te bato porque é na quaresma. Mas no sábado de aleluia, eu vou tirar suas aleluia tudo. Eu lembro disso hoje de forma mais cômica, talvez vocês já tenham passado por algo do gênero. Aqui tem o costume também de não bater na quaresma. Na quaresma, na minha terra, a gente não podia bater, para mim era a melhor parte, precisa quaresma o ano inteiro. Não podia jogar baralho, não podia assobiar, não podia um monte de coisa. Mas o que eu acho interessante, por exemplo, se a gente sabe, né, que bater, por exemplo, no filho, ou algo do gênero, não é algo que agradaria a Deus na quaresma, por que você acha que isso agradaria a Deus no resto do ano? Por que a gente não consegue amadurecer, já que é um tempo de conversão, converter o nosso coração para fazer aquilo que é bom na quaresma, mas também para a vida toda? Nós precisamos ter a consciência de que a quaresma é o momento de conversão, mas não é para que quando chegue a Páscoa, a gente volte ao que era antes. É para passar esses 40 dias e sair daqui uma pessoa nova. É para viver bem aquilo que a gente passa dentro do nosso coração, para transformá-lo. Que nós possamos ter isso como consciência e se dar nome. O que eu preciso converter em mim? Você consegue dar nome a você mesmo? Ninguém precisa ouvir. Será que talvez não é um bom momento para você converter aquelas coisas que você fala assim, não, mais para frente eu vou mudar isso. Mais para frente eu vou parar de beber, ou beber menos. Não, mais para frente aí eu paro com esse cigarro. Não, quando for, não, mas daqui um mês que vem eu paro de usar tanto meu celular. Você estava esperando um dia para começar isso? O dia é hoje. Aproveita esse tempo de conversão. Quantas são as coisas que estão nos controlando, tirando de nós o tempo, a energia, a alegria. A gente pensa que para ser feliz tem que beber, pensa que para ser descolado tem que fumar, pensa que para poder estar inteirado com as coisas tem que passar o dia inteiro na frente de um celular ou de uma televisão. Cuidado para que isso não esteja te escravizando. Ou melhor, escravizando a todos nós. Porque eu também passo as mesmas coisas que vocês passam. Que nós precisamos aproveitar esse momento. Perguntar, Senhor, o que é que em mim precisa de conversão? Quem sabe começar pela nossa mentalidade, né? Converter a forma com que nós olhamos para os outros. Porque tem gente que vive uma vida em que olha para os outros só com julgamento, com preconceito, com ganância, com a ideia de poder. Tem muita coisa para a gente mudar, né? Tem muita coisa para a gente converter. Por isso que a igreja nos coloca a viver todos os anos esse período da quaresma. Para que a gente sempre lembre que do pó viemos e ao pó voltaremos.
Nada do que a gente acha que adquiriu na vida, de poder, de status, de coisas, significam de fato. Tudo no final vira pó. Menos o que você construiu no seu coração. A quaresma é o tempo que a gente constrói muito, mas aqui dentro. É o tempo que a gente vai construindo e principalmente percebendo que eu não sou perfeito ainda. Não, eu sei que eu estou me esforçando, eu sei que eu fiz uma boa caminhada de fé até aqui, mas eu ainda preciso mudar. Eu ainda preciso melhorar. Não, e eu percebo que eu preciso melhorar, porque quando eu vejo fulano, eu julgo. Eu percebo que eu tenho que melhorar, porque quando eu vejo tal questão, eu ajo com raiva. Eu diminuo o outro, eu humilho o outro. Isso nos faz perceber que é tempo, sempre, de conversão. Então agora, nesse instante, feche os seus olhos. E pense aí no seu coração, o que você fará durante esta quaresma para a conversão do seu coração. Além de você fazer o jejum da carne na sexta-feira, o que mais? Será que eu não preciso aproveitar para poder fazer jejum também, Senhor, da minha vontade de brigar, da minha falta de paciência, da minha falta de caridade, de bondade, de alegria? Pensa no seu coração, o que precisa ser convertido? Coloque isso como meta. Durante essa quaresma, eu vou me esforçar para mudar estas atitudes em mim. Agora, uma coisa muito importante, pode abrir os olhos. Jejum não é dieta, tá bom? Eu sei que tem gente que fala assim, não, eu vou aproveitar agora que a gente está na quaresma, vou cortar todos os carboidratos, para ver se eu diminuo essa barriga. Jejum não é dieta, porque o jejum você não faz para você mesmo, o jejum você faz para os outros. Tudo aquilo que você deixar de comer nesta quaresma, deve virar comida para quem passa fome. É assim que funciona verdadeiramente um jejum bem feito. É quando a gente consegue converter uma penitência em vida para os outros. Porque aquilo que Deus quer de nós não é promover a morte, não é promover o sofrimento, por isso não fique infligindo sofrimento sobre você. Transforme sua penitência em vida. Aí está a chave da nossa quaresma. Nós teremos a oportunidade de pensar melhor nisso ao longo dos próximos 40 dias. Mas já pode, ao longo dessa quaresma, pensar como que eu vou ajudar as pessoas com aquilo que eu estou deixando de comer. Você pode pegar e dar para uma família que você sabe que está passando dificuldade o dinheiro, ou pode comprar uma cesta básica, dar para quem você souber que está passando a dificuldade, ou pode trazer aqui para a comunidade, que a comunidade já tem a lista das pessoas também que passam dificuldade, pode colocar no cofrinho da campanha que vai ser entregue para todos os projetos sociais apoiados pelos bispos do Brasil e também para os aqui da diocese. Tem muita oportunidade para a gente ajudar. Muita. Pense no seu coração, o que você vai fazer? Toda nossa penitência tem que virar vida. Por isso, só um último parênteses antes de nós encerrarmos. Quando você for pensar a sua penitência, pense se o que vai gerar mais. Vai gerar mais sofrimento ou mais vida? Porque às vezes eu já encontrei com algumas pessoas durante a quaresma, falando assim, padre, eu fiz uma promessa de fazer tal penitência durante a quaresma, mas eu tô passando mal quase na rua, estou quase desmaiando, já quase desmaiei outro dia. Eu falei, você me libera, padre, da minha penitência? Eu falei assim, mas minha filha, mas é claro. Porque a última coisa que Deus quer é você sofrendo, passando mal, correndo risco de vida por causa de uma penitência. Nunca faça isso. Faça uma penitência que te ajude a controlar suas compulsões. E não que você fique a ponto de passar mal. Deus não quer o seu sofrimento. Deus quer a sua conversão.
Sofrimento, a vida já vai trazer para nós de graça. Então não procure sofrimento. Nós que conhecemos a Jesus Cristo verdadeiramente, sabemos que Ele não quer o nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele preferiu sofrer no nosso lugar do que nos deixar sofrendo com a morte eterna. E tem gente por aí que pensa, não, porque é no sofrimento que eu vou converter meu coração. Deixe que a vida já se encarrega disso. Diante de Deus, aquilo que você for criar para você, seja de fato só conversão. Vai exigir de você ali concentração, vai exigir de você força de vontade, mas não precisa exigir de você dor. Porque Deus não quer dor para nós. Deus quer libertação. E a libertação é das compulsões do mal, das vontades de diminuir os outros, daquilo que nos domina, da alimentação excessiva, né, das vezes que nós comemos loucamente, jogamos fora e negamos comida para os outros. Isso sim é algo que precisa de conversão. Que, enfim, que a gente possa olhar para a nossa vida, pensar bem em nossas propostas para essa quaresma, para que em tudo, além de gerar conversão do nosso coração, gere vida para quem passa fome e para quem passa necessidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.